No dia 28 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, o ICL vai lançar uma notícia que vai abalar as estruturas da educação no Brasil. Finalmente, chegou a hora de lançar a nossa pós-graduação, em parceria com a FESP, uma das maiores escolas do país, onde se formaram Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda e tantos outros grandes nomes. A gente vai anunciar quais pós o ICL vai oferecer e quais serão os professores e professoras no dia 28 de novembro, nesse encontro, às 8 horas da noite. Mas eu já dou para vocês uma notícia incrível. Todo mundo que é membro do ICL, do Investidor Mestre, do Empreendedor Mestre ou de qualquer uma das comunidades daqui do Instituto Conhecimento Liberta vão ter um preço absolutamente especial, quase que simbólico, para poder cursar uma pós-graduação com os maiores nomes do país. Não percam essa chance, dia 28 de novembro, de saber tudo que a gente vai ter para oferecer para vocês. Muito bem, pessoal, estamos ao vivo, sexta-feira, 22 de novembro, 7h02 da manhã, com a voz que dá, né, Gabriel? Sextou daquele jeito. Muito bom dia para quem nos acompanha pelas redes sociais. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, mas principalmente nos nossos canais no YouTube. Se você quiser assistir este programa, estamos ao vivo lá no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Lemori e também no canal do ICL Notícias. Muito obrigado para quem nos acompanha pelas redes, pelas emissoras de televisão parceiras, lá em Salvador, na Bahia, pela TV Quirimurê, em São Paulo pela TVT e em Porto Alegre pela Pop TV. Se você quiser acompanhar este programa no rádio, também estamos ao vivo no Bom e Velho Radinho em São Paulo. São 3 as emissoras que transmitem o Desperta todos os dias às 7 horas da manhã. Temos aí a Rádio Brasil Atual, a Rádio Heliópolis e a Rádio Cantareira. Se você está chegando por aí, vai deixando seu like, ativando o sininho, vá curtindo o nosso vídeo, o nosso programa e também, claro, se você puder, compartilhe este programa. É só clicar no botão de compartilhar e mandar aí para suas redes sociais, para os seus grupos, para os seus amigos, lá no Zap, lá no Telegram, lá pelo e-mail, para a gente crescer cada vez mais a nossa audiência. Aliás, a semana, a audiência é muito boa aqui, né, Gabriel? Tudo certo aí, Gabrielzinho? Tá feliz? Sextou? Sextou, sextado, né? Semana curta, né? Com um feriado no meio. Semana de muita notícia também, né? Começamos na terça-feira com a operação da Polícia Federal. Ô, Gabriel, liga o ar-condicionado pra gente, por gentileza, que eu acabei esquecendo. Começamos com a operação da Polícia Federal na terça-feira. Aliás, noticiada em primeira mão aqui no Desperta ICL. Pelo nosso time de jornalismo, que trabalhou incessantemente, inclusive no feriado, para trazer todas as informações. A gente vai fazer uma recapitulação geral do que aconteceu ontem, mas, para quem não sabe, para quem estava em Nárnia, né, Gabriel? Bolsonaro e outras 3 dezenas de pessoinhas indiciados, a imensa maioria delas militares, pela tentativa de golpe de Estado. A gente vai explicar tudo o que aconteceu, mostrar quem são as principais figuras, o que acontece a partir de agora, quais são os crimes que a Polícia Federal conseguiu aí identificar. Essa documentação toda agora, esse inquérito, na verdade, vai acabar caindo na mão da Procuradoria-Geral da República, Ministério Público, que é o assim chamado titular da ação penal. E a partir disso, o Ministério Público vai tomar as suas decisões. Daqui a pouco a gente vai explicar tudo isso. Vai demorar ainda, tá, gente? Não é rápido. Há o rito processual todo para ser cumprido ainda, mas digamos que o primeiro pedaço já foi feito, né? Esse inquérito foi entregue, essa denúncia agora pode ser feita ou não pelo Ministério Público, pode ser feita por partes, algumas pessoas podem ficar de fora da denúncia, os crimes podem ser os que a Polícia Federal identificou ou outros, os mesmos e mais alguns, ou podem cair uns e entrar outros. A gente daqui a pouquinho vai passar por tudo isso, tá? Antes de mais nada, vamos lá para algumas notícias preliminares no nosso programa. Lá no Jornal o Globo, em ano recorde de incêndios florestais, o Brasil teve o equivalente a um Tocantins inteiro queimado. As queimadas consumiram o Brasil em 2024 uma área
de floresta de 27 milhões de hectares, o equivalente ao estado do Tocantins, segundo o monitor do fogo do MAP Biomas. Entre janeiro e outubro, a área de floresta incendiada foi cerca de 10 vezes maior do que o total desmatado na comparação com os dados de taxa PRODES do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. As chamas se concentraram no Mato Grosso, Pará e Tocantins, que responderam por 56% das queimadas. De acordo com o monitoramento, foram desmatados 650 mil hectares na Amazônia de agosto de 2023 a julho de 2024. O cálculo considera a quantidade de floresta transformada em outro tipo de solo, como, por exemplo, pastagem. Já o monitor do fogo indica que os incêndios florestais atingiram 6,7 milhões de hectares na Amazônia entre janeiro e outubro. Os dados foram apresentados na COP29 em Baku, no Azerbaijão. Enquanto o monitoramento analisa cortes rasos e derrubadas de árvores, os incêndios degradam a floresta, mas não necessariamente derrubam árvores. A discrepância entre os números de queimadas e os do desmatamento é a maior desde 2019, quando começou o monitor do fogo. Queimar pastagem é mais normal, mas esse ano queimou principalmente vegetação nativa e floresta. Estamos felizes com a redução recente da taxa de desmatamento, mas olha o tanto de floresta sendo impactada pelo fogo, sendo degradada, alerta Anne Alencar, diretora de ciência do INPE, que integra o MAP Biomas. Claro que parte desse território queimado pode se recompor, né? E, eventualmente é mais fácil que haja recomposição do que em áreas de desmatamento, mas mesmo assim é impressionante. A gente fez uma cobertura intensa sobre as queimadas aqui no Desperta e no ICL em geral, né? E aí agora o MAP Biomas conseguiu juntar esses territórios com os satélites do INPE, que estão entre os sistemas mais avançados do mundo para monitoramento. É o mais avançado que paira aí sobre a Amazônia, aliás, né? Mostrando que a área queimada no Brasil esse ano foi do tamanho do estado do Tocantins. Não espanta que a fumaça tenha chegado em praticamente todas as cidades do Brasil, mesmo em áreas que estavam aí distantes 1.000 quilômetros, 1.500, 2.000 quilômetros das áreas de queimada, como por exemplo no sul do Brasil, onde não teve tantas queimadas assim, mas a fumaça chegou com muita força esse ano. Felizmente, depois das chuvas que a gente teve aí nas últimas semanas, o céu limpou e não vimos mais fumaça por aqui. A expectativa é de que as queimadas poderiam ir até dezembro, em algumas áreas ainda eventualmente pode estar acontecendo, mas aquelas queimadas generalizadas de fato agora arrefeceram com a chuva, né? Olha, o presidente lá do Carrefour, o supermercado, aquele na França, diz que a empresa vai parar de comercializar carne do Mercosul. O CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, publicou nesta quarta-feira em suas redes sociais um comunicado no qual diz que a gigante francesa do varejo assume o compromisso de não comercializar nenhuma carne proveniente do Mercosul, o bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A carta é endereçada a Arnaud Rousseau, presidente do sindicato francês FNSEA, sigla para a Federação Nacional dos Sindicatos de Agricultores, a federação do agro da França, né? Que vem fazendo protestos muito fortes em relação ao acordo Mercosul-Europa para fazer protecionismo local do seu agro, né? Só no Brasil a gente ainda tem uma elite que fica tentando enganar o incauto povo de que o mundo é neoliberal, Gabriel, né? Os mercados são todos livres. O Estado não bota a mão. Não, gente, isso é papinho vendido pra gente aqui, tá? Lá os caras vão fechar. A pressão foi tão grande na França que uma rede do tamanho do Carrefour firmar um compromisso de não comprar mais carne do Mercosul, eu me pergunto onde o Carrefour vai conseguir suprir a demanda de carne, porque a maior parte da carne que chega na Europa é carne uruguaia, argentina e brasileira, principalmente. Aliás, muita carne vendida na Europa em restaurantes como sendo carne argentina e uruguaia é, na verdade, carne brasileira. E agora tem essa resposta aí. O comunicado foi publicado nas contas de Bompard no Instagram e no LinkedIn e ocorre em meio a protestos de agricultores franceses contra o acordo da União Europeia com o Mercosul. Em sua carta direcionada ao sindicato, Bompard não dá detalhes se todas as lojas do Carrefour da Europa vão parar de comprar carne do Mercosul ou se a medida envolve apenas o Carrefour da França. Duvido que os caras consigam suprir de carne a Europa inteira sem o Mercosul. Duvido. A ver como é que vai ser, né?
Ao G1, o Grupo Carrefour Brasil diz que a medida nada muda as operações aqui no Brasil, indicando que os supermercados do grupo em território nacional, claro, irão continuar comprando dos frigoríficos brasileiros, porque se não fizer isso, não tem carne no Carrefour, né? Vai comprar da onde? Da França? Que não, né? O grupo não informou quanto compra e comercializa carne do Mercosul ou do Brasil. Em nota, o Ministério da Agricultura e Pecuária declarou que rechaça as declarações do CEO do Carrefour e que reitera a qualidade e compromisso da agropecuária brasileira com a legislação e as boas práticas agrícolas em consonância com as diretrizes internacionais. Mas o problema, Ministério da Agricultura, que não tem nada a ver com qualidade da carne, isso é protecionismo. Protecionismo, aquela coisa que a nossa elite aqui, a nossa Faria Lima, né? O nosso agro também vende fumaça dizendo que o mercado tem que ser livre, que não sei o que, balela. Lá fora os caras fazem mesmo, viu? Fazem mesmo. A gente que fica sendo enganado aqui por essa balela. Lá os caras fecham tarifa, não vende, com pressão das classes lá, né? A pasta informa que o Brasil atende a padrões rigorosos da União Europeia e que o bloco compra e atesta por meio das autoridades sanitárias a qualidade das carnes. Não tem nada a ver isso aqui, não tem nada a ver com qualidade da carne. Isso é protecionismo puro e simples, pressão do agro lá na França. Bom, aqui no Brasil, a Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne disse que lamenta a declaração de Bompar e que o posicionamento do CEO é contraditório vindo de uma empresa que opera cerca de 1.200 lojas no Brasil abastecidas com carnes brasileiras. Claro, a instituição destacou ainda que a medida coloca em risco o próprio negócio, uma vez que a produção local não supre a demanda interna. Obviamente, na França, os caras não vão dar conta de vender carne só com carne produzida na França, né? Eu não sei exatamente, eles podem comprar carne dos Estados Unidos, por exemplo, da Austrália, né? Tem outros lugares para comprar também. A instituição destacou ainda que a medida coloca em risco o próprio negócio. A instituição disse ainda que o Brasil respondeu por 27 das importações de carne bovina da União Europeia e o Mercosul por 55, ou seja, metade da carne consumida na Europa é carne produzida aqui no Brasil, na Argentina e no Uruguai, principalmente no Paraguai também, né? Mas principalmente Argentina, Uruguai e Brasil. A ver como é que isso vai se dar, né? Ontem tinha gente ligada ao agro aqui no Brasil pedindo pra gente boicotar o Carrefour no Brasil, Gabriel. Vai boicotar o Carrefour no Brasil, Gabriel? Ei, eu tô nem aí, mas eu tô nem aí se o cara que tem 1.200 boi na fazenda vai vender pro Carrefour na França ou não, meu filho. Dá teus pulos aí, velho. Ixi, vou boicotar o quê, né, Gabriel? A gente vai comprar onde é mais barato pra gente, cidadão comum. Eu vou lá, eu tenho que me doer pelo agro agora, Gabriel. É um negócio inacreditável, né? Ei, os caras já tem um monte de isenção fiscal, não paga nada para exportar, é Embrapa trabalhando para vocês, é semente, é isso, é financiamento com juro mais baixo que todo mundo, é menos imposto de renda, é menos imposto territorial lá no chão. Gabriel, eu não tô nem aí, Gabriel. Vocês que se virem com esse negócio aí, tá? É assim, ó, vai vender para outro lugar, né, gente? Não vai fazer nem cócega o Carrefour da França deixar de comprar boi do Brasil, tá? Então eu não vou fazer boicote nenhum. Vocês que deem seus pulos aí. Após a existência de deputado investigado por tráfico sexual, Trump nomeia Pam Bondi como procurador-geral. O Ministério do Trump é a coisa assim, ó. É só o fino. É só conspiracionista, né? Maluco suspeito de tráfico sexual. Assim, ó, o Elon Musk. Aí tem um outro cara lá que é o assessor do Elon Musk, eu esqueci o nome dele lá, que vai trabalhar junto com o Elon Musk, que era considerado gênio do Vale do Silício lá nos Estados Unidos, Gabriel. Desenvolveu uma tecnologia, acho que era um negócio médico, era o gênio da biotecnologia. Desenvolveu um medicamento, na verdade comprou a patente de um medicamento que estava sendo desenvolvido, mas que a indústria farmacêutica original não conseguia desenvolver até o final. Ele foi lá, comprou essa patente, prometeu mundos e fundos nos Estados Unidos, levantou dinheiro até na casa da mãe do Badanha, né? E, Gabriel, o que aconteceu? É claro que ele não entregou o medicamento, porque pra estar perto de um cara como o Trump tem que ser picareta, velho.
tem que ser picareta, salafrário, tem que falir os troços, tem que pegar dinheiro do Estado e depois mentir que tá fazendo tudo sozinho, que é iniciativa privada, né? Então, assim, esse ministério do Trump, assim, é só estrela. É só estrela. E aqui, no caso da Procuradoria-Geral, era também. O Trump nomeou a ex-procuradora-geral da Flórida, Pam Bondi, para ser procuradora-geral dos Estados Unidos em substituição ao ex-indicado, o Matt Gaetz, que desistiu do cargo. A primeira opção do Trump para Procuradoria-Geral, o Gaetz, havia sido acusado de participar de um esquema de tráfico sexual. Apenas. O procurador-geral estava envolvido no esquema de tráfico sexual. Só isso. E o Trump não achou, assim, de mau tom indicá-lo para a procuradoria. Para quê, né? É como o Musk indicado para a secretaria lá que vai estabelecer cortes de gastos do setor público nos Estados Unidos, sendo que ele, na Tesla e na SpaceX, é um dos maiores beneficiados de dinheiro público nos Estados Unidos na história recente. A Tesla e a SpaceX são financiadas pelo Estado nos Estados Unidos, tá bom? Pessoalzinho da iniciativa privada aí, que não sabe, né? E não sou eu que acho, é como é, de fato. Né? O maior cliente da SpaceX, até onde me resulta, não deve ter outro maior, é a NASA. Dinheiro público, tá? O político, né, o Gaetz, esse também da Flórida, é conhecido por ser um negacionista do resultado das eleições de 2020, além de ser um extremista do Partido Republicano, claro, né, óbvio. A de 2024 ele não negou, não teve fraude, só a que o Trump perdeu, claro. Tribunal Penal Internacional emite mandado de prisão para Netanyahu e para a líder do Hamas por crimes de guerra. Isso aqui foi ontem também, né? Notícia que foi divulgada ontem pela manhã, notícia histórica também, né? O primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, teve um mandado de prisão internacional emitido pelo Tribunal Penal Internacional na quinta-feira. O TPI também expediu mandados para Mohamed Deif, líder do Hamas, que Israel já disse ter matado. Ou seja, não vai adiantar muita coisa, né? E para o ex-ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, demitida 2 semanas por Netanyahu. De acordo com o tribunal, há motivos suficientes para acreditar que todos têm responsabilidade criminal por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. As condenações também incluem os crimes de indução à fome como método de guerra pelo lado de Israel e exterminação de povo pelo lado do Hamas. Ou seja, aparentemente o cara do Hamas já foi assassinado por Israel. Netanyahu não pode botar o pé na imensa maioria dos países do mundo. Ontem, Estados Unidos e Argentina declararam que não vão obedecer à ordem do tribunal. Então Netanyahu pode ir para a Argentina e para os Estados Unidos. Duvido que vá. Duvido que vá. Vai que dá um probleminha no avião e tem que pousar no meio do caminho, né, Gabriel? Tá indo para os Estados Unidos, mas aí, opa, tem que descer aqui na França, tem que descer aqui, e talvez deu problema, né? Na Itália, sei lá o quê, né? No Brasil, né? Então, notícia que saiu ontem, né? Vamos lá então para o nosso giro aqui em relação ao indiciamento de ontem. Vamos lá para o iclnoticias.com.br, a gente está fazendo uma cobertura intensa desde terça-feira, lá com o nosso time de jornalismo, comandado pelo Chico Alves, com o Igor Melo, com a Juliana Dalpiva, todo mundo que está conseguindo aí também ajudar. A gente fez uma espécie de grupo aí para tentar destrinchar os documentos que vem chegando, porque é muita coisa, né? E até para colocar no ar o mais rapidamente possível os programas especiais que a gente tem feito. Então fiquem ligados aí, hein? Fiquem ligados, porque a gente colocou só essa semana 2 programas especiais fora dos horários normais aqui. Vocês sabem, né? A gente está no ar das 7 da manhã até 12:30 e depois voltamos às 6 horas da tarde. Mas à tarde, eventualmente, a gente está fazendo programas especiais, como foi no caso de ontem e como foi no caso de terça-feira. Então tá todo o time trabalhando, o time técnico também, para que esses programas sejam colocados no ar com uma audiência, obviamente, enorme aí, né? Em depoimento, o Cid afirma que Bolsonaro sabia do plano golpista dos kids pretos. O tenente-coronel Mauro Cid afirmou em depoimento ao ministro Alexandre de Moraes, na quinta-feira, que o ex-presidente Jair Bolsonaro sabia
do plano golpista Punhal Verde e Amarelo, organizado pelos assim chamados Kids Pretos, para evitar a posse do presidente Lula após a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022. O plano dos militares seria consumado no dia 15 de dezembro. Também previa o homicídio do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. A coluna não conseguiu confirmar se esse dia informou que Bolsonaro tinha conhecimento também sobre o planejamento dos assassinatos. Isso aqui é informação exclusiva levantada pelo iclnoticias.com.br. Agora a gente tem que esperar para ver informações complementares, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre a linha de defesa do Bolsonaro. Aliás, linha de defesa que, modéstia à parte, a gente vem aqui antecipando há meses, né? Há meses, desde o ano passado, aliás. A gente vem antecipando e vem se comprovando essa linha de defesa, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Cid implica Braga Neto em plano para matar Lula e Moraes. O tenente-coronel Mauro Cid implicou o general Walter Braga Neto, ministro e candidato a vice de Jair Bolsonaro, nas eleições passadas, né, perdidas, no plano para assassinar o presidente Lula, Alckmin e o Alexandre de Moraes. O Cid confirmou o envolvimento do Braga Neto em audiência com o próprio Moraes. A Polícia Federal havia pedido a rescisão do acordo de colaboração premiado de Cid após descobrir que ele havia omitido informações sobre a trampa para assassinatos. A PF já havia descoberto que a reunião para dar início ao plano dos assassinatos havia sido realizada na casa de Braga Neto. Cid participou desse encontro. Também estiveram presentes parte dos militares com formações em operações especiais, os assim chamados Kids Pretos. E aí o Cid teve os seus benefícios mantidos da delação, porque, segundo a apuração da Juliana Dalpiva, ele confirmou duas coisas: que o Bolsonaro sabia que havia um plano em marcha para evitar a posse do Lula, não necessariamente, pelo menos por informações preliminares, o Bolsonaro sabia desse plano de execução do ministro e, eventualmente, a ideia de executar Lula e Alckmin, mas em relação ao Braga Neto, segundo apurou a Juliana, Cid confirmou que Braga Neto sabia deste plano também. A PF também já deu indícios de que Braga Neto não só sabia, como participou como articulador do plano, tá? Não do plano geral, mas dessa operação especial, específica, para fazer a emboscada no ministro e, eventualmente, assassinar envenenados, que era a ideia inicial, Lula e Alckmin, tá bom? Para a gente separar bem as coisas aqui, porque isso é importante. O STF prevê julgar Bolsonaro sobre o golpe em 2025 para evitar o calendário eleitoral de 2026. Isso aqui é informação da Folha, publicada pelo iclnoticias.com.br. Os ministros do Supremo avaliam que o julgamento do Jair Bolsonaro, de militares e de aliados, deve ocorrer no primeiro semestre do próximo ano já, né? Olha só, a gente está em novembro de 24, né, Gabriel? Eu tô maluco. Novembro de 24. Julgamento no primeiro semestre do ano que vem. A gente está falando, olha só, vamos lá. A leitura de 3 ministros ouvidos pela Folha e auxiliares é que a conclusão dos processos no próximo ano é relevante para evitar o prolongamento das discussões sobre as investigações. Ainda são bem vistas no Supremo as ideias de dar uma resposta definitiva para o caso antes da eleição de 2026. Qual que é a ideia aqui? A Folha ouviu em off 3 ministros do Supremo, não sabemos quem são. A Folha diz que ouviu 3 ministros do Supremo, não sabemos quem são, que dizem o seguinte: isso aqui seria bom resolver antes da eleição. A eleição, outubro de 26. Só que outubro de 26 é o voto, né, gente? A eleição começa muito antes, você vai ter registro das chapas, aquela coisa toda, né? Depois tem campanha e tal, não sei o quê. Então a eleição na prática começa já em abril, maio. A ideia seria de fazer com que esse julgamento do Bolsonaro, de todos os indiciados, acontecesse até o primeiro semestre do ano que vem. Olha só, hoje é 22 de novembro. Acabaram de ser indiciados. Há notícias de que a Polícia Federal pode indiciar ainda outras pessoas, mais pessoas. Isso chega na PGR em algum momento, hoje, segunda, terça, quarta, quinta, em algum momento vai chegar no Ministério Público. O Ministério Público vai ter que pegar toda essa investigação. E aí a gente já está em dezembro, tá? Dezembro. E aí tem recesso judicial. Para por um tempo, eu acho. O recesso é uns 40 dias para mais.
talvez a PGR não pare a ver como é que o Gonê vai fazer. Pode fazer um esquema de plantão e não pare, não sabemos. Vai ter que analisar isso tudo. Pode pedir mais diligências ou informações para a Polícia Federal nesse meio tempo. Vai ter que decidir se a investigação é sólida o suficiente para fazer as denúncias. E vai ter que decidir quais crimes cada pessoa vai ter que responder no processo, na denúncia. Porque, eventualmente, os crimes não são os mesmos para todas as pessoas. Terão que ser individualizados, tá? Feito isso, vai ter que mandar isso para a justiça. No caso, o foro de competência decidido, um grande debate até hoje, se o STF deveria estar tocando esse tipo de processo, mas a decisão foi feita, foi levada uma votação ao plenário e foi 10-1 a votação. O único que votou contra na época foi o Marco Aurélio de Mello, o único. Voto vencido, o Marco Aurélio de Mello tem o histórico de votar contra o que todo mundo vota a favor. Então eu tô falando sério, tá? É o histórico dele. É o do contra. Tudo que todo mundo era a favor, ele era contra. É uma questão psicológica, eu acho, também. Não vou dizer que ele não podia estar certo nesse caso aqui, mas o histórico dele era esse. Se não tivesse o Marco Aurélio ali, possivelmente poderia ter dado 11-0. Então o foro de competência é o STF. Muita gente nos bastidores, inclusive eventualmente algumas pessoas que publicamente falam outras coisas. Muita gente nos bastidores acha que isso pode ser brecha para anulação de tudo no futuro. Olho nisso, hein? Eu não sou jurista, especialista em direito, não estudei direito nem nada. Eu ouço aqui, ouço lá, converso, tento entender. Tem muita gente, operadores do direito, que falam que esse processo sendo tocado no Supremo abre brecha para nulidade de tudo por vício de origem, tá bom? Para a gente ter isso bem claro, para ninguém, Gabriel, daqui a 3, 4, 5 anos se surpreender que o negócio foi anulado. Não é consenso de que isso deveria estar sendo feito desse jeito. Não é consenso na comunidade jurídica. Isso é importante. E não é só os malucos do Bolsonaro, não sei o quê. Não é consenso, tá bom? Mas, voltando, isso vai para a justiça. Aí vai começar, se forem denunciados, e a denúncia aceita pela justiça, começa o processo de fato. Para que as pessoas possam se defender. Então você tem levantamento de testemunhas, as pessoas serão ouvidas pela justiça, vão poder dar os seus depoimentos, você tem as oitivas, as pessoas vão poder apresentar provas que mostram, eventualmente, falar, não, eu tenho um álibi aqui, o famoso ticket de estacionamento de shopping, Gabriel, mostrando que, na verdade, eu não estava planejando golpe militar no Planalto, eu estava no McDonald's, tá aqui. Então é essa hora de apresentar essas coisas. Para que isso tudo aconteça, e a decisão seja tomada pela justiça até o primeiro semestre do ano que vem, eu tô achando meio viagem, tá? Tô achando meio viagem. E espero profundamente que nenhum prazo seja atropelado, que as pessoas tenham pleno direito de defesa. É porque eu gosto de militar golpista? Não. É porque eu não quero ver mais brechas para nulidades. Essa é uma das grandes questões que a gente tem que ficar de olho, tá? Muito bem. A Polícia Federal deve fazer nova leva de indiciamentos por golpe na semana que vem. A polícia deve fazer uma nova leva de indiciamentos na semana que vem. Os 37 nomes atuais devem passar de 40, segundo informações do ICL Notícias aqui na coluna da Juliana Dalpiva. Os novos nomes devem vir de novos elementos colhidos esta semana após a deflagração da operação contra-golpe. Entre os novos indiciados, a coluna apurou que estarão pessoas citadas em depoimento pela Polícia Federal de Vladimir Matos Soares. Ele foi alvo da operação contra-golpe e acusado de vazar informações sobre a segurança do presidente Lula para os kits pretos envolvidos no plano de assassinato. Soares revelou os nomes dos responsáveis para cooptá-lo para a trama golpista. Entre eles está o policial federal Alexandre Ramalho, que estava lotado na época na ABIN. Claro que a ABIN paralela está no meio desse bolo todo, né?
Cerco a Moraes coincidiu com discussão de minuta de Bolsonaro e militares. As provas colhidas pela PF indicam que, enquanto as discussões da minuta para dar um golpe de Estado evoluíam entre Bolsonaro e seu entorno, entre novembro e dezembro de 2022, o cerco ao ministro Alexandre de Moraes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, foi posto em curso por militares das Forças Especiais, os Kits Pretos. Essa minuta de decreto presidencial que estava nas mãos de Bolsonaro determinava, entre outros pontos, a prisão de Moraes. Nós já lembramos sobre isso aqui, né? Tem a tal da minuta encontrada com Anderson Torres e tem essa outra que teria sido redigida pelo Felipe Martins, ex-assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República. Essa minuta, segundo o depoimento do ex-comandante do Exército Brasileiro, essa minuta foi lida em uma reunião de voz alta para onde estavam Bolsonaro e os comandantes das forças para ver se colava. Esse é o depoimento oficial do ex-comandante do Exército Brasileiro. Segundo ele, o almirante da Marinha teria dito, beleza, vamos lá, que legal dar um golpe, né? O da Aeronáutica ficou meio ali, não sei qual é que é, vamos ver, na volta a gente compra, né, Gabriel? Na volta a gente compra o golpe, tá? Calma. E segundo o militar, o general que comandava o exército, ele comandante do exército, teria dito ao Bolsonaro que aquilo não se faria e que se levasse adiante aquele golpe, ele daria ordem de prisão para o Bolsonaro. Tá? Essa é a história que foi contada por ele em depoimento oficial registrado pela Polícia Federal nos autos da investigação. Esta minuta, na verdade, era um decreto. Se você for ler ele, dá para ler ele como se fosse o Bolsonaro numa cadeia de televisão, Gabriel. E rádio no Brasil, aquelas, né? Agora fala o presidente da República, lá. Dá para ler esse texto como se fosse o Bolsonaro lendo isso para a nação. Porque é de fato, né? Decreto isso, dados devidos acontecimentos, então agora a gente vai fazer tal coisa, vai fazer uma devassa no Tribunal Superior Eleitoral, vai averiguar se teve fraude na urna e tal, não sei o quê. E resumo vai cortar as comunicações dos ministros do STF e do TSE, vai afastá-los das suas posições, iriam poder acessar as comunicações dos ministros e eventualmente caçá-los das suas atribuições. Só pra gente lembrar. É muita confusione, né, Gabriel? Então tem que ir lembrando a galera, né? PF liga a tentativa de golpe e caso da BIM paralela ao indiciar Bolsonaro. A Polícia Federal aponta no relatório final que indiciou Bolsonaro e outros 36 a relação entre pessoas envolvidas com a tentativa de golpe de Estado e a chamada ABIN paralela. A estrutura da BIM foi alvo da Operação Última Milha e mira ao menos 4 indiciados ontem na trama golpista. São eles o Alexandre Ramagem, que era diretor da ABIN, deputado federal, o general Augusto Heleno, ex-chefe do GSI, que estava comandando a ABIN estava sob o Heleno, o policial federal Marcelo Bormevetti, que nós já exploramos várias vezes o nome desse cara aqui, que foi plantado dentro da BIM para comandar essa estrutura paralela que usou inclusive softwares de monitoramento para monitorar geolocalização de, segundo informações divulgadas pela imprensa, mais de 1.000 telefones celulares, entre eles, Gabriel, o meu, né? O meu. Então, cuidado ao sair comigo, Gabriel. Espero que esse aqui já não esteja mais monitorado. De todo modo, a minha vida é tão chata e sem emoções que acho que o pessoal que me monitorava vai desistir em 2 dias, né? A pessoa só trabalha, fica em casa jogando videogame com o filho e joga futebol e faz churrasco. Basicamente isso, né? Nem beber não bebo mais, Gabriel. Pensa numa vida monótona minha, Gabriel. O outro também é o subtenente do Exército Giancarlo Gomes Rodrigues. Ao divulgar o indiciamento no inquérito, a PF afirma que as investigações apontaram que os investigados se estruturaram por meio de divisão de tarefas, o que permitiu a individualização das condutas e a descoberta de núcleos. Um deles é o núcleo da inteligência paralela que estava plantado dentro da ABIN. Militares indiciados pela PF queriam arrastar promotor e deputados para o gabinete do golpe, reporta hoje aqui o estado de São Paulo. A Polícia Federal descobriu que o gabinete de crise concebido por militares bolsonaristas em 2022
seria formado por 5 generais e 11 coronéis. Eles teriam a missão de pacificar o país após um golpe de Estado que previa o assassinato de Lula e Alckmin e de Alexandre de Moraes. O plano, intitulado Punhal Verde e Amarelo, incluía uma estratégia para influenciar a opinião pública e controlar as ações de comunicação do governo e assim evitar ilações que desinformassem a população, porque, claro, a ideia era incutir na cabeça da população que eles estavam salvando o Brasil do comunismo, como foi em 64. Não é nada diferente, é o mesmo lero-lero, o mesmo blá-blá-blá de sempre. O plano era incluir um promotor no gabinete do golpe e criar um braço para acompanhar decisões do Congresso Nacional e buscar apoio político ao decreto de ruptura. Os 3 generais que integrariam a cúpula desse gabinete seriam Mário Fernandes, Augusto Heleno e Braga Neto. Em relatório, a PF apontou 6 núcleos golpistas, né? A PF tem ultimamente feito essas divisões aqui. Então, aqui estão o que seriam os núcleos desse golpe. Então vejam, é um negócio bem estruturado, tá, gente? Claro, tudo a definir dentro da justiça. A gente não sabe como vai terminar esse negócio. Não sabemos nem mesmo se todos os indiciados serão denunciados. Não sabemos se todos os denunciados terão a denúncia aceita pela justiça. Ou seja, não sabemos se todos esses indiciados hoje virarão réus de fato. Pode ser que não. Pode ser que não. E, aliás, pode ser que não com justiça. Porque vamos aqui admitir que nós não sabemos. Não sabemos. A gente não tem acesso a toda a investigação. A gente não sabe se desses 36 aí não entrou 1, 2, 3, 4 de gaiato na história. Tava ali passeando e tomou. Não, pode estar lá, Gabriel, numa reunião e tal, mas os caras começaram a falar e aí você não tem comprovação que o cara estava ali com o intuito de dar um golpe de Estado. Entendeu? Pode ter ligação com os caras, mas você precisa provar que o cara estava com a intenção disso, né? Não é simplesmente você estar ali. Né? Não é assim que funciona. Né? Não é Twitter. Não é Twitter. Não pode ser Twitter. Diz que me diz, que falou que estava, teria dito, teria visto, teria estado. Não pode. Você não pode mandar alguém pra cadeia para isso, desse jeito. Né? Não pode mesmo. Porque senão depois sai. Depois anula, sai. E é pior. É pior. Pode causar impunidade, pode causar, no caso dos políticos, vitimismo e pode recolocar pessoas na cena política como vítimas de uma armação judicial. A gente tem que cuidar com isso, né? O processo é uma coisa séria. Tá aqui os núcleos, ó. Núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, núcleo responsável por incitar militares, elegia alvos para ampliar os ataques pessoais contra militares em posições de comando. Lembram que os militares que resistiam a essa história de golpe eram rapidamente taxados como comunistas e os seus rostos espalhados pelo gabinete do ódio? Lembra dessa história? A PF identificou isso aqui também. O núcleo jurídico, para dar um ar legal à manobra, né? Núcleo operacional de apoio, executava medidas para manter as manifestações em frente aos quartéis. Núcleo de inteligência paralela, coletava dados e informações que pudessem auxiliar a tomada de decisões sobre o golpe de Estado e monitorava o deslocamento do ministro Alexandre de Moraes, do Lula e do Alckmin. E núcleo operacional de medidas coercitivas encarregados de anular adversários do golpe, ou seja, se preciso, matá-los. Se matassem Lula, Alckmin e Alexandre, Gabriel, e instituíssem este novo regime, eu fico imaginando o que aconteceria com nós, meros mortais, né? Principalmente trabalhadores dessa coisa linda chamada jornalismo. Né? Onde estaríamos nós? Onde estaríamos? Para onde a gente ia ter que ir, será? Se desse tempo de ir para algum lugar. O que a gente ia fazer? Militares, políticos, policiais e padre. Quem são os 37 indiciados pela PF? Para se você quiser saber exatamente quem são as pessoas, né? O UOL fez uma lista aqui. São 24 militares, 3 ex-ministros, 2 policiais federais, né? Vários deles generais, coronéis, tenentes-coronéis. O José Múcio, ministro da Defesa, falou ontem que esses indivíduos não representam as Forças Armadas e que estavam lá
operando no crime com seus próprios CPFs. Ministro, não sei. Não sei. Sabe por quê? Se tem um escândalo, por exemplo, de corrupção num órgão público federal, é claro que as pessoas não estão representando o órgão público federal, né? Não tem um evento oficial do golpe, né, Gabriel? Com convite. Réservé s'il vous plaît, né, ministro Múcio? O que é representar o órgão? É ter um réservé s'il vous plaît, né? Com um convitinho, com aquela letrinha cursiva? Meio Luiz XV, assim? É isso? É bom. Isso não teve. Isso não teve. Vamos concordar. Venha derrubar o Brasil conosco. Venha. E um coraçãozinho. Venha derrubar, venha acabar com o país junto com a gente. Venha salvar o Brasil do comunismo, Gabriel. Venha salvar o Brasil do comunismo. RSVP, né? As Forças Armadas Brasileiras convidam. Vossa Senhoria. Não, ministro Múcio, não teve. Vamos concordar, Gabriel, que não teve isso? Beleza, tá? Agora, representa, ministro. São vários generais, coronéis, tenente-coronéis, um ex-presidente da República, 3 ex-ministros, um candidato a vice, um candidato à reeleição, almirante que comandava a Marinha, um ex-comandante do Exército, comandante do Exército, comandante da Marinha. Falando assim, Múcio, parece que é um moleque de 18 anos que saiu do interior do Brasil e foi pro Exército porque era a única chance dele de morar na cidade. Tá? Não se trata disso. Quando acontece em algum outro órgão, é muito comum você tentar levantar barreiras. Por exemplo, tem um caso de corrupção na Receita Federal. Sei lá, estou falando que podia ser qualquer outro lugar, tá? É muito comum que você faça um trabalho de revisão de procedimentos, por exemplo. Ah, isso aqui aconteceu porque esse procedimento aqui precisa só de uma assinatura, então vamos colocar 3 assinaturas. Vamos criar um outro sistema de acompanhamento de não sei o quê. Vamos colocar o compliance. Vamos contratar uma auditoria externa para revisar contas. Vamos separar a questão dos contratos, porque aqui fica... Você olha para a instituição para que ela não seja destruída pelos esquemas. Pergunto, isso será feito com as Forças Armadas? Haja visto que isso aqui tudo não foi perpetrado pelo pobre coloninho do interior de Santa Catarina, que saiu, Gabriel, lá de Paraíso, né? Cidadezinha emancipada nos anos 90, na fronteira com a Argentina, queria morar em São Miguel do Oeste, queria ir para a cidade, e aí o jeito que tinha para fazer isso era ir para o Exército. Histórias reais, eu não estou inventando nada aqui, tá? Não foi isso, Múcio. O cara que comandava a Marinha estava topando dar golpe de Estado, meu camarada. Vocês vão olhar para a formação desses caras lá na MAN? Vocês vão olhar para o tipo de cabeça que está sendo formada ali dentro? Uma cabeça, aliás, anti-Brasil, porque o inimigo dessa gente aí é a população civil brasileira. Isso não é um absurdo? O inimigo do Exército, Gabriel, do país não deveria ser um inimigo de um outro, sei lá, um outro país, sei lá o quê? Não. O inimigo do Exército brasileiro no Brasil é gente como eu. Eu sou inimigo. Sou visto como inimigo. Sou monitorado, né? Vou fazer o meu exemplo aqui, que é o exemplo que eu tenho próximo. Eu tenho meu celular monitorado, grampeado. A minha localização é monitorada pela BIM paralela. Conversas forjadas, que nunca aconteceram. Tentativa de destruição da minha reputação. Tenho que andar com segurança. Torna a minha vida um inferno. Por quê? Porque que eu sou alvo, eu, cidadão brasileiro, que paga o salário. Eu vou tirar da foto aqui, Gabriel, senão vão achar que eu estou falando deles, tá? Doutor Múcio, eu que pago o salário desse bando de vagabundo golpista, que sou eu que pago, eu, a galera que está assistindo o programa aqui, todo mundo.
A gente paga o salário desse bando de vagabundo. O senhor vem me dizer que... Não, CPFs, Gabriel. Por acaso o cara tava tentando dar golpe de Estado como que jogador amador de golfe? Hein? Pescador de final de semana? Lateral ruim de futebol de sábado? Não, não. Era como militar, usando estrutura do exército, armamento do exército, carro do exército. O próprio exército. O exército, a BIM. Pera lá, doutor Múcio. Pera lá. E aí tá todo mundo aqui pagando de otário, então. Aí tá todo mundo aqui pagando de otário. É como se tivessem topado meia dúzia de maluco na rua e tivessem decidido dar um golpe de Estado. Certo, chegar no Lula e dar uma facada na cabeça dele. Ah, sim, não. O Heleno não é militar. Ele é o quê? Qual que será que é o hobby do Heleno? Frequentar padaria. Ele é o velhinho da padaria. Ô, Múcio, difícil, né? Você também, né? Difícil, né? Eu sei que tem prato pra equilibrar aí no governo com militar. Sei. Não tô desdenhando. Não tô dizendo que é fácil. Mas assim, isso aqui é um cavalo encilhado que tá passando pela frente. Vocês vão revisar a formação desses militares lá nas academias? Sim ou não? Ou a gente vai continuar todo ano vendo notícia de trabalho, de pesquisa, entre aspas, conclusão de curso, entre aspas, de cadete aí da formação de oficiais do Brasil, falando de perigo do comunismo, perigo vermelho, inimigo interno, hein? Que é o que a gente vê todos os anos. Se não pegar lá na ponta, o cadetinho de hoje que tá saindo de lá, que no geral é tudo herança, né, Gabriel? O avô lutou na Guerra do Paraguai, o bisavô não sei aonde, é assim, ó, é capitania hereditária, o oficialato do Exército Brasileiro. É mamata hereditária. Mamata hereditária. Aí daqui a 15 anos, a gente tá tomando o golpe do cara que tá lá se formando hoje. Então, ô Múcio, vamos lá, né? Vamos se ajudar um pouquinho? Padre de Osasco, um dos 37 indiciados. Muita gente ficou se perguntando quem é esse padre indiciado, né? Tava num gabinete lá, tava numa reunião, aparentemente foi levado para uma reunião pelo Felipe Martins. Curiosamente, em 2021 do século passado, Nosso Senhor, eu fiz uma reportagem e esse padre tá nessa reportagem. Tá aqui ele, ó. A reportagem é o Criador, o radical católico da Espanha que treinou a extrema-direita brasileira em 2013 com as táticas que acabaram elegendo o Bolsonaro. Eu fiz um perfil baseado em documentos da Wikileaks sobre esse cidadão aqui, um cidadão espanhol, né, que veio para o Brasil em 2013 para fazer uma espécie de treinamento digital para a extrema-direita brasileira, que depois viria a se tornar o que a gente viu, o Gabinete do Ódio, viria a se tornar Terça Livre, essa galera toda. Nessa zona aqui estava o Alan dos Santos, tal, e tá esse padre, tá aqui ele, ó, o padre José Eduardo, lá da paróquia de Osasco. Foi um dos caras que recepcionou esse cidadão espanhol aqui no Brasil. Esse aqui é o padre Paulo Ricardo, muito famoso na Igreja Católica, né? Ultraconservador, para dizer o mínimo, né? E tem umas outras pessoas envolvidas. Então, para quem quiser ler, essa matéria foi publicada no Intercept lá em 2021, né? O Intercept do Velho Testamento, Gabriel. Hoje já não é mais o mesmo, né? É outra coisa hoje. Vamos lá, então, mudar de assunto. Bom, tá entendido, né, galera? Ah, uma última coisa importante é a questão do Alexandre de Moraes ter ou não que se afastar do caso, tá? De novo, tem gente séria que defende que sim, tá? A gente não pode levar na conta que tudo que é dito contra o negócio é coisa de bolsonarista maluco. Senão também a gente não entende nada do jogo, tá, gente? E aí depois fica surpreso que as coisas acontecem porque acha que tudo é maluquice. Não é. Tem gente séria, aliás, ontem falando com o entorno do Bolsonaro lá, eles estão comparando o que está acontecendo hoje com os métodos da Lava Jato. Chamam a atenção para isso, me falaram ontem.
procedimentos em sigilo, que eles não conseguem ter acesso para fazer as defesas, ficam sabendo das coisas depois que sai na imprensa, vazamentos seletivos para a imprensa para já colocar as pessoas como... Opa, Gabriel, o que aconteceu aí? Eita. Colocando as pessoas já um pouco como culpadas antes de sequer virarem réis, tá? Prisões que acontecem preventivas para de algum modo forçar delações. Isso tudo são semelhanças com a Lava Jato que são feitas pelo entorno do Bolsonaro. Para a gente trazer aqui também que é importante e é importante para pensar também. É importante para pensar. Eu acho que tem coisas que são exageradas, tem coisas que podem fazer sentido. Outra coisa, pedem o afastamento do Alexandre de Moraes. Por quê? Ele não poderia tocar este processo sendo ele também uma vítima. Né? Então você para e pensa, claro, não faz sentido. Se você é um juiz e você é vítima de algo, você não pode julgar aquele caso que eventualmente vai te beneficiar. Porque você poderia estar julgando em causa própria, né? Mas tem um detalhe importante que eu acho que escapou de todos os juristas aí. E eu conversando ontem com uma pessoa que entende muito do direito e que é uma pessoa que defende que o Alexandre de Moraes deveria se afastar, né? Eu estava conversando com essa pessoa lá, tensionando os argumentos, não, mas isso, aquilo, tal. Aí me veio uma questão que é o seguinte: o Alexandre de Moraes é vítima exatamente do quê? Neste processo em específico. Da tentativa de assassinato. Beleza. Só que a Polícia Federal não pediu indiciamento por tentativa de assassinato de ninguém. Os indiciamentos dão conta, abarcam coisas que estão na lei das organizações criminosas e, por consequência, já que os objetivos eram o golpe de Estado, os artigos 359-M e 359-L, que são crimes contra o Estado Democrático de Direito. Para que o Alexandre de Moraes fosse vítima de fato, ele deveria constar no rol das vítimas no processo e algumas dessas pessoas deveriam ser indiciadas, eventualmente denunciadas por tentativa de homicídio do ministro. Isso não está nos autos. Então, o Alexandre de Moraes, na prática, não é vítima de nada neste caso, tá? Juristas com muita experiência podem contrastar esse argumento, mas ontem, no meio desse debate, me pareceu que o que eu estou falando aqui faz sentido. Se houver uma denúncia por tentativa de assassinato do Moraes, e isso se configurar em você ter 1, 2, 3 ou 4 réus no processo, aí o ministro seria sim uma vítima oficialmente no processo. Isso, por enquanto, a Polícia Federal não pediu e eu nem acho que pedirá. Porque o objetivo desses caras não era assassinar o ministro, era derrubar o governo ou impedir que o Lula assumisse. O objetivo era o golpe, não era o assassinato. Eles não queriam raptar ou assassinar o ministro porque o ministro é corintiano, né, Gabriel? Né? Ou porque é careca, com toda a vênia, ministro. Mas é um fato. Careca, ou é? Não é, Gabriel? Não era esse o motivo. O motivo era que ele era visto como um entrave ao golpe. Tá? Então, acho que a coisa vai mais ou menos por aí. O governo deve anunciar novo bloqueio de orçamento de 2024 nesta sexta-feira. Segundo o Rui Costa, o valor deve ser bloqueado perto de 5 bilhões. O objetivo da medida é tentar cumprimento das regras fiscais. O governo segue se debatendo aí para tentar chegar, né, nesse déficit menor aí. O Haddad deu uma entrevista muito boa essa semana denunciando empresários chupins, né? E a entrevista explodiu na rede social. Quanto tem essa entrevista aí, Gabriel? 2 minutos? É rapidinho, né? Eu acho que a gente pode tocar o vídeo, senão a gente faz isso na segunda-feira. 2 minutos e 19. 2 minutos e 19. Então vamos fazer o seguinte, vamos tocar a entrevista e aí depois a gente volta para fechar o programa. E segunda-feira eu vou falar do estudante de medicina assassinado pela polícia do Tarcísio e eu vou mostrar a diferença
com todo respeito às vítimas, é claro, mas a gente tem que analisar as coisas também pela parte da política. A diferença quando você mata um catador de papel desarmado que mora num barraco de madeira e um estudante de medicina, a diferença da resposta do Tarcísio. Em um dos casos é não tô nem aí. No outro há um pedido de desculpas. Tá? Tá tudo montado aqui, segunda-feira a gente fala nisso. Vamos ouvir o Haddad e a gente vai pro final do programa então. Bora lá. Segundo ponto é de natureza política. Eu acho que, e aí é uma leitura que eu faço do Estado brasileiro, mais como cientista político do que outra coisa. Eu acho que o Estado brasileiro é um Estado que não completou a sua maturação. Ele não se dissociou dos interesses particularistas durante esse período. Então, se você for estudar mesmo o período do Estado Novo ou da ditadura militar, você vai ver que aquela esfera pública que se distancia dos particularismos, né, e que faz uma política, o que o Weber chama de mercantilismo nacional. O nosso problema é que o nosso Estado, ele tem muito chupim. Ele tem muito chupim, sabe? E você não consegue planejar o Estado. O primeiro orçamento federal que eu vi foi em 2003. O Guido me convidou para ser assessor especial do Ministério do Planejamento. Foi a primeira vez que eu vi na minúcia um orçamento federal. Quando eu abri a peça orçamentária, eu falei, isso aqui não tem como dar certo. As pessoas reclamam da complicação tributária porque não olham direito a complicação orçamentária, né? Não, de subsídios, os estímulos, os incentivos. Você tem muita gente chupinhando o orçamento público e não sobra espaço orçamentário para fazer a grande política que os países asiáticos fizeram. Então, eu acho que nós fomos carcomidos, por assim dizer, né? Então, o nacional-desenvolvimentismo brasileiro não completou o seu ciclo virtuoso porque ele foi sendo carcomido, não é salário de professor que quebrou esse Estado, posso te assegurar que não foi isso. O que quebrou o Estado brasileiro foi, primeiro, a gente ter, sobretudo no período militar, promovido o desenvolvimento com poupança externa, sem perceber que a gente podia estar caindo numa armadilha que acabou na crise dos anos 80, né? Que desfez aquele... E, em segundo lugar, porque a gente não se livrou dos empresários que chupinham o governo. E até hoje é assim. Você veja que o Congresso é a expressão dos interesses particularistas de cada setor econômico que quer um naco do orçamento público. Então você não consegue planejar. Você que é um especialista em projetamento, né, que é discípulo do Inácio Rangel, né, que pensou para além do óbvio, né, além de um palmo do nariz, quer dizer, conseguir enxergar a missão do Estado, como é que o Estado vai performar se ele não tiver alguma independência dos grupos particulares? Então a minha crítica ao período 30-80 é essa. A gente tem que ter um Estado mais distanciado do particular, né, porque a gente precisa blindar o Estado. Muito bem, 100% correto, Haddad. Para fechar o programa de hoje, o Ministério da Defesa, o ministro Múcio, confirmou que a Defesa aceitou cortes propostos pelo Haddad nos gastos previdenciários dos militares. A gente está falando de uma coisa na ordem de 2 bilhões, mais ou menos. Tem que ir mais para cima dos militares, cortar a pensão vitalícia de filho, de filha, de não sei o quê, acabar com aquele negócio quando o cara é afastado da força, o cara ficar recebendo salário integral, tá? Tem que ir para cima, tem que ir para cima. E fazer uma reforma profunda na formação dos militares brasileiros, para que não encarem mais a sociedade civil como um inimigo interno a ser aniquilado, assassinado, explodido e envenenado. Somos nós, sociedade civil, que pagamos o salário de vocês, o carrinho que vocês usam, a casinha que vocês moram, o escritóriozinho, a cadeirinha onde os senhores botam a bundinha todos os dias, no mais das vezes para fazer nada. Tá bom? Coloquem-se no seu lugar. Vocês não são poder nenhum neste país, a não ser uma instituição de burocracia do Estado paga com o nosso suor. Tá bom? Vamos lá, Zé Múcio, vamos acordar pra vida. Beleza? Muito bem, está começando esse Notícias primeira edição. Muito obrigado, 26 mil pessoas acompanhando o programa hoje só na internet. Segunda-feira estaremos de volta. Um beijo e tchau. Há 4 anos, o ICL, Instituto Conhecimento Liberta, começou uma revolução. Então é o seguinte, a gente hoje está lançando o Instituto Conhecimento Liberta. E criou um lugar onde as pessoas pudessem estudar com os melhores professores e professoras do mundo por um preço simbólico ou simplesmente de graça se não pudessem pagar.
Já são hoje quase 100 mil alunos e alunas. E chegou a hora da gente dar o próximo passo dessa revolução. No dia 28 de novembro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, o ICL vai lançar a sua pós-graduação, em parceria com a FESP, o centro acadêmico onde estudaram ninguém mais, ninguém menos do que Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda e tantos outros nomes tão importantes da nossa história. Para saber quais serão as primeiras pós-graduações oferecidas pelo ICL, saber como se inscrever, também os valores simbólicos e estudando com os melhores professores e professoras do país, chame seus amigos e amigas para participar também. E não perca esse próximo passo da revolução.